Olá, bem-vindos, muito boa noite. Estamos chegando para trazer aqui a cobertura que a gente pode trazer para você dessa, infelizmente, morte do jogador Diego Armando Maradona, um ícone para o futebol mundial, um dos maiores de todos os tempos. Faleceu por uma parada cardiorrespiratória. A informação foi confirmada hoje, saiu no jornal Clarim, logo na manhã de hoje, da manhã para tarde. Todos os jornais começaram a verificar, então a checar a veracidade da informação, e após isso outros órgãos de imprensa começaram também a divulgar a mesma coisa, né? A divulgar essa informação que agora reverbera no mundo inteiro. Bem, a gente segue por aqui, dizer para vocês que o Clarim trouxe, mas o La Nación também trouxe, o The Guardian também trouxe. Então, os principais jornais do mundo começaram a informar a respeito da morte de Diego Armando Maradona. Só lembrar para vocês que o Maradona ele nasceu em Lanús, lá em Buenos Aires, na Argentina. Ainda muito pequeno, aos 9 anos de idade, né, chamou bastante atenção. Junto com um coleguinha lá, ele começou a jogar futebol, o coleguinha começou a fazer uns testes e depois informou para o treinador que havia um garoto muito melhor que ele ali, né? Então o treinador disse, olha, vai buscar que eu te dou alguns pesos, né? E aí o moleque foi lá e trouxe o Maradona ainda muito pequeno para fazer alguns testes, impressionou todo mundo. E logo depois o Maradona foi chamado para jogar no Argentinos Júniors, um clube que tem por lá, formador de grandes jogadores inclusive. Depois disso despontou lá no Boca Juniors da Argentina, né? Chamou a atenção, ficou algo em torno de 1 ano e saiu, foi vendido para o Barcelona, na época uma ninharia, pouco dinheiro, né, mas foi visto como a maior contratação daquele ano ali, né, e em seguida foi jogar no Napoli, foi campeão, né, na Copa do Mundo de 86 jogando pela Argentina, famoso pelo La Mano de Dios, né, a mão de Deus, como ficou chamado, né, quando ele faz um gol apelando inclusive para a mão, né, vencendo a Inglaterra, inclusive, num dos jogos memoráveis da Copa do Mundo. Foi responsável por um gol considerado o gol do século, que ele sai driblando meio campo, até passar pelo goleiro e fazer o gol. Mas nem só de coisas fascinantes, né, viveu o Maradona. Maradona também passou por problemas sérios, foi pego em exame antidoping na Copa do Mundo, por exemplo. O Maradona acabou tendo problemas seríssimos, dependência, por exemplo. O Casagrande deu uma entrevista hoje na Globo News, chorou inclusive ao lembrar do Maradona e ao fazer uma associação a ele mesmo, Casagrande, né? Então eu vou trazer inclusive essa sonora do Casagrande para você aqui nessa nossa cobertura. Muitas pessoas se manifestaram no mundo inteiro, o presidente da Argentina, o atual presidente, o antigo presidente Maurício Macri também, o Fernandes, a Cristina Kirchner. Aqui no Brasil até a Xuxa se manifestou em relação ao Maradona, eles chegaram a se encontrar em determinado momento, né? Então o Maradona representou ali um boom no mundo inteiro, no mundo futebolístico nesse momento. Você vai procurar pelo nome de Maradona, já tem milhões de acessos na rede mundial de computadores procurando pelo mesmo nome. Os vídeos envolvendo o Maradona turbinaram em todas as plataformas de vídeo também. O Messi, inclusive, fez uma declaração por escrito na rede social, emocionado também, citando o Maradona, ele que trabalhou com o Diego Armando Maradona. Esse era técnico da seleção argentina, né, entre 2008 e 2010, e a gente lembra que ele foi técnico da seleção argentina na Copa do Mundo e o Messi estava jogando lá, tá? Desclassificado aqui nas semifinais, perdeu nessa fase aí, mas logo em seguida o Maradona chegou a ser internado. A gente lembra, no início desse mês foi internado por um problema e ele teve que corrigir, né? Foi preciso fazer um procedimento na cabeça, vocês lembram disso, mas os médicos em seguida vieram a público para dizer que foi um sucesso esse procedimento. E logo depois disso, o Diego Armando Maradona, ele se enclausurou em Tigre, né, que fica lá em Buenos Aires, na Argentina. E no dia de hoje, infelizmente, veio essa informação que um dos maiores jogadores de todos os tempos no futebol faleceu por uma parada cardiorrespiratória, tá?
Inicialmente a informação saiu, como eu disse, no Clarim, um dos principais jornais de circulação da Argentina. Logo em seguida, outros veículos de comunicação também começaram a trazer essa informação. E posteriormente, o que a gente viu foi que advogados, inclusive do Diego Armando Maradona, entraram em contato com órgãos de imprensa e confirmaram que realmente se tratava da morte do eterno camisa 10 da Argentina. Bem, gente, vou mostrar algumas imagens para você, portanto, aqui. Olha, essa imagem que vocês estão vendo aí está na capa do La Nación. Tá? O La Nación também é um dos principais jornais em circulação na Argentina, né? Então essa é uma foto de capa, né, no La Nación. A Aureni Salles está aqui participando nesse momento, dizendo que muito triste, né? Tão novo, né? E é a vida, como diz a Aureni, tá? Então, gente, essa é de capa aí, mas o Clarim já tinha soltado outra capa, já informando a respeito da morte do Maradona. Tá aqui. Essa outra imagem que vocês estão vendo aí agora é do encontro dele com o Lionel Messi. E essa imagem que vocês estão vendo aí foi uma imagem publicada pelo Lionel Messi nas próprias redes sociais, depois ficou sabendo da morte do Maradona, que aconteceu hoje, foi confirmada hoje, né? E além dessa foto que vocês estão vendo aí neste momento, o Messi publicou também um pequeno texto mencionando o ex-treinador, o ídolo Maradona. E o que o Messi disse foi isso aqui, né, que vocês estão vendo aí agora, tá? Tentar mostrar aqui toda a mensagem, tá aí, olha, foi do perfil dele no Instagram, né? Então tá aí, ó. Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. E lá embaixo diz: me quedo com todos os momentos lindos vividos com ele. Eu queria aproveitar para enviar-lhe o pésame a toda a sua família e amigos. Né? Então, Messi aí ressaltando um dia muito triste a todos os argentinos e para o futebol, e ele disse que nos deixa, não se vá, né? Porque não se vai, né? Porque Diego é eterno, né? Então, tem outras publicações no dia de hoje que chamaram bastante atenção também, tá? Eu lembro, essa é uma publicação do argentino Lionel Messi, que publicou nas suas redes sociais, tá? Outra publicação que chamou bastante atenção foi essa daí, olha, um dia muito triste para todos os argentinos. Como eu disse, é do perfil do Messi, mas muita gente utilizou esse trechinho aí, um dia muito triste para os argentinos. Há, inclusive, análises de jornais mostrando como a situação do Maradona tinha uma relação muito forte com a situação dos argentinos, afinal, aquele país passa por uma situação muito difícil atualmente, né? Então, há essa correlação, né, entre a decadência de um jogador e a decadência de um país também, ou seja, os problemas pelos quais um país passa nesse momento também, né? Então há uma relação aí. Lembrando, a postagem é do jogador Lionel Messi. Olha, além do Messi, gente, tá aqui, ó, outra capa importante de um outro jornal muito importante no mundo, é o The New York Times, né? O New York Times, como vocês estão vendo aí, ó, breaking lá em cima, né? Diego Maradona, one of soccer's greatest players, is dead at 60 years, né? Ou seja, Diego Maradona, um dos melhores jogadores de futebol, está morto aos 60 anos, né? O que diz a manchete aí, he was ranking with Pelé among the best, né? Citando inclusive o Pelé num ranking que coloca ele também, né? Então, um destaque do jornal The New York Times é o que vocês estão vendo aí neste momento. Além do New York Times, o outro jornal que chamou a atenção também pela publicação foi o El País, como vocês estão vendo aí, né? O El País trouxe Muere Diego Armando Maradona a los 60 años. Vocês estão vendo aí embaixo, né? Um destaque de capa também para o jornal El País, na Espanha, um dos principais jornais espanhóis, citando também o Diego Armando Maradona. Tá? Aqui
outro jornal muito importante, como vocês observam aí, gente, é o The Guardian, né? O The Guardian também trouxe aqui na capa Diego Maradona, one of the greatest footballers all of time, dies aged 60 years, ou seja, um dos melhores futebolistas de todos os tempos, morre aos 60 anos. É o destaque do jornal The Guardian nesse momento, tá? Bem, gente, tem também outras manifestações aqui que a gente viu durante o dia de hoje. Por exemplo, aqui, olha, tem essa manifestação que é do Gabriel Batistuta, que foi um dos principais jogadores argentinos, defendeu a camisa celeste durante muito tempo, e o Batistuta escreveu isso aí que vocês estão vendo agora, tá? Eternamente gracias, llorando por vos, acompanhem nossos familiares e descansa em paz, querido Diego, né? Então, eternamente agradecimentos eternos, né, que ele coloca, está chorando, né, por ele, acompanha aí os familiares também e pedindo para que o Maradona descanse em paz, tá? Além do Batistuta, né, teve mais gente se manifestando no dia de hoje. Roberto Carlos, eterno lateral também da seleção brasileira, se manifestou em relação ao Maradona. Ele escreveu lá, olha, você não sabe como sentiremos falta de você, das risadas, histórias e principalmente tudo que você fez por nós que amamos o futebol, né? Então, esta declaração aí já é uma declaração do Roberto Carlos. Vocês lembram do Roberto Carlos, né? Lateral da seleção brasileira, um dos principais nomes das Copas que a gente teve, dono de um grande chute, assim ele ficou conhecido, né? E não parou por aí, gente. Olha, teve uma coisa assim que chamou muita atenção no dia de hoje, foi uma declaração do Casagrande. Eu vou trazer aqui para vocês, tá? O Casagrande foi dono de uma declaração que chamou bastante atenção no dia de hoje, porque, como vocês sabem, o Casagrande ele também luta por causa dessa dependência química aí, no caso, por causa essa dependência com o álcool e outras coisas, ele que já passou por esse problema também, né, luta até hoje contra esse problema, hoje já está melhor, né, e a gente, claro, né, observa isso como uma força de vontade, algo para ser louvado no ser humano, você ultrapassar uma linha tão forte como essa, como é o alcoolismo e a dependência em relação a outras drogas. Mas o Casagrande conseguiu, né, se limpar disso, conseguiu voltar ao trabalho e hoje representa uma voz dissonante importante nesse meio do futebol em relação àqueles que entram nesse mundo. E o Diego Armando Maradona foi um daqueles que acabou também prejudicando a carreira por fazer parte desse mundo das drogas, né, uma coisa que realmente destruiu um pouco das possibilidades que o Maradona tinha. Muita gente apontava o Maradona como aquele que poderia, inclusive, igualar o Pelé, um dos gênios da história do futebol, mas que infelizmente suas relações com as drogas acabou fazendo com que o Maradona não tivesse esse grande potencial desenvolvido. Mas o que chamou mesmo a atenção foi essa declaração do Casagrande hoje, né? Ele inclusive chorou ao falar do Maradona, e eu vou trazer para vocês aqui agora então o áudio, tá? O áudio do Casagrande, vocês têm aí a imagem dele congelada, e eu vou trazer o áudio dele no momento então que ele cita o Maradona, se emociona, chora, inclusive foi uma participação dele na Globo News, e eu gostaria que vocês ouvissem então, né, o que disse o Casagrande nesse momento. Vamos lá.
Pois é, tá aí é realmente uma declaração muito forte do Casagrande, né? Ele se emocionou realmente durante a participação dele hoje na Globo News, falando sobre essa dependência do Maradona e o quanto o Maradona poderia ter sido bem mais do que aquilo que foi no futebol. E o Casagrande sabe o poder dessas palavras dele agora, né? Sabe do exemplo que ele pode dar nesse momento, porque dizer que você é forte enquanto você não mergulhou em determinado problema é fácil. Dizer que você é forte depois de ter mergulhado no problema e sair deste problema, continuar batalhando contra ele, aí é muito mais difícil. Essas experiências são as experiências muito mais intensas que o ser humano pode trazer. O Casagrande é uma voz importante neste momento, nesse sentido, né? Então, valeu o Casagrande, né, pelas palavras. Infelizmente, se foi o Diego Armando Maradona, como eu disse aqui, por uma parada cardiorrespiratória, um problema cardíaco que ele já tinha. O Casagrande pelas palavras, então ele faz uma relação como se o Maradona, se ele tentasse viver de uma forma mais saudável desde muito tempo, talvez isso poderia então não ter acontecido, mas é aquilo, né? A vida ela não oferece essa possibilidade do talvez para a gente, né? Ou você toma uma decisão ou você não toma, e você tem então que arcar com a repercussão das decisões que você tem na sua vida. Bem, então foi um dos discursos, né, em relação ao Maradona no dia de hoje, tá? Mas olha, uma das coisas também que eu vou trazer para você aqui hoje é exatamente as palavras do Maradona. Ele, em um determinado momento, para um filme, ele concedeu uma entrevista. E ele falou justamente da possibilidade que ele teria de ser um jogador muito melhor do que ele foi, né? E aqui, claro, nesse filme ele já tinha parado a ser um jogador muito melhor do que ele foi, né, do que aquilo que ele foi. E aí eu vou trazer para você agora essas palavras do Maradona, concedida então em entrevista, já faz algum tempo isso, né? Então vamos ouvir aqui o que disse o Maradona nessa entrevista dele que eu resgato para você aqui agora. Sabor de boca, que hubiese sido mucho más de lo que soy. Sí, te puedo asegurar que sí. Muy melhor do que ele foi. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba a comprarle la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a ser campeón de Argentina. Lo dije cuando tenía ahora lo dije. Está grabado. Yo sabía todo eso. Sabía todo eso. Lo que pasa es que después me aceptó un montón de cosas que hoy nací dentro del fútbol. Lamentablemente siento culpa dentro mío. Porque me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes. Pero nadie está dentro mío. Yo sé la culpa que tengo. Muito bem, tá aí, né? Olha aí, fica no ar, né? Você dá para ver, olha a expressão do Maradona quando estava concedendo essa entrevista, dá para ver então a tristeza, o arrependimento no olhar do Maradona. Essa imagem aqui que você está vendo agora passa toda essa carga de informação para a gente, é a linguagem do corpo dizendo para a gente quanto um ser humano se arrepende depois de determinadas decisões na vida, né? Você perceba que aí nessa entrevista que você acabou de ouvir aqui agora, né, nessa nossa repercussão sobre a morte do Maradona, dessa entrevista aí você viu ele dizendo que jogador eu poderia ter sido, como eu poderia ter sido maior do que eu fui se não tivesse cedido à cocaína, ou seja, a dependência química, né? Se não tivesse sido internado várias vezes, né? E a gente lembra que o Maradona também engordou bastante, mas muito mesmo, para tentar voltar a um peso semelhante, sofreu bastante com isso também. Em um determinado momento conseguiu dar a volta por cima, foi apresentador de um programa
de televisão lá na Argentina. Nesse programa de televisão ele chegou a receber várias personalidades, inclusive uma delas o Pelé. Eles bateram bola lá nesse dia, inclusive, né? Então o Maradona é um jogador que ele marca não apenas a história do futebol na Argentina, mas marca a história do futebol no mundo. Se nós temos o Pelé como uma referência no mundo, a Argentina tem o Maradona como referência no mundo também. E é claro, né, por todos os vieses possíveis, por ser um grande jogador, um gênio dentro de campo, alguém capaz de vencer uma Copa do Mundo, levando uma seleção praticamente nas costas, mas também, por outro lado, alguém que não soube ser atleta, né? Alguém que não soube cuidar de si, da sua alimentação, do que comia, também manter fora da sua perspectiva de estudante a questão envolvendo as bebidas alcoólicas e também outros tipos de droga. E isso tudo prejudicou a vida do Maradona e acaba culminando nessa imagem que vocês viram aqui. Agora, olha só, né? Ele exatamente dizendo como eu poderia ter sido maior, como eu poderia ter feito muito mais pelo futebol. Ele termina a entrevista com essa expressão facial aí, que mostra o arrependimento de você viver uma vida, saber do potencial que você tinha, de como você poderia ter contribuído muito mais para o seu país, né, e melhorar ainda mais a sua biografia, porque cada uma vida tenta trazer ao mundo aquilo que melhor tem, e me parece que aquilo que o ser humano pode fazer de melhor é conseguir alguma coisa que signifique algo além da própria vida, né? Que ao sair desta vida você deixe para tantas outras pessoas algo positivo, ou seja, algo que vá além de você, né? E que não fique aquém de você ou paralelo a você, né? Então dá para ver essa expressão no rosto do Maradona. Mas olha, gente, teve outras manifestações no dia de hoje, e aqui eu vou mostrar algumas coisas para você do Maradona. Olha essa imagem aí, tá? A imagem dele no Napoli, quando ele foi transferido para o Napoli, lá na Itália. Ele é um jogador muito querido lá no Napoli, tá? Inclusive teve manifestação de governantes de lá, tá? A gente traz daqui a pouquinho essa manifestação também, tá? Ele foi um grande jogador por lá, era cultuado tanto quanto um Pelé, por exemplo, né? No Napoli. Essa outra foto aí que vocês veem nesse momento é do título de 86 da Argentina, né? Ele segurando a taça aí neste momento, né? A gente traz para você essa imagem aí. É um momento em que a própria Argentina entrou em êxtase, aquele país. Volto a dizer, a Argentina sofre com problemas econômicos já há mais de uma década, né? E os argentinos sofrem justamente por não ter uma figura simbólica que lhe traga também alguma emoção positiva, algum orgulho. Os argentinos então sofrem em vários flancos, né? Sofrem na economia, sofrem no social, sofrem no mundo esportivo, por não terem uma referência tão forte assim, capaz de lhe trazer alegrias quanto foi o Diego Armando Maradona, né? Olha aqui outra imagem dele nesse momento, né? Mais sóbrio como treinador, vocês estão vendo aí, tá? Aqui do tempo de Boca Juniors, né? Ele já foi jogador do Boca Juniors da Argentina, passou mais ou menos um ano lá, como vocês sabem, a gente já disse aqui. E despontou, foi um jogador tão acima da média no Boca Juniors, marcando tantos gols que chamou a atenção da mídia internacional no tempo, né? Chamou a atenção inclusive do Barcelona. E quando chamou a atenção do Barcelona, foi jogar lá, jogou bem até inclusive, mas não chamou a atenção tanto assim a ponto de ficar no Barcelona, tá? Mas atuou bem, ele foi explodir mesmo depois que foi atuar pela Napoli lá da Itália, né? Então essa foto aí, ele está muito jovem ainda, como vocês podem observar, no Boca Juniors ainda, antes de ser transferido para o Barcelona numa negociação que foi uma negociação muito cara na época, mas se comparado aos dias de hoje, não representa muito, né? Bem, essa outra imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem dele ao lado do Lionel Messi, ainda muito jovem. Eu lembro aqui que o Maradona foi técnico da seleção brasileira. Vocês devem lembrar que o Maradona foi técnico da seleção brasileira, não, deixa eu corrigir, né? É que daqui a pouco eu vou falar também na manifestação de brasileiros. Ele foi técnico da seleção argentina, o Maradona, entre 2008 e 2010, né? E durante esse tempo aí ele pega uma Copa do Mundo e o Messi está lá. Então ele se torna o treinador do Messi. Essa dupla aí ficou muito conhecida, os focos estavam neles dois, justamente por causa de duas gerações espetaculares
dois grandes jogadores. O Maradona está marcado na história do futebol e o Messi também já está como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então, quando essa imagem aí saiu, né, essa foto dos dois, acabou chamando muita atenção. O Messi também se manifestou no dia de hoje em relação à morte que já foi confirmada do Maradona, né? Olha aqui, outro momento marcante na vida do Maradona, você percebe então ele saindo com uma enfermeira aí, que entrou no campo, foi pego no exame antidoping o Maradona. Descobriram umas taxas no corpo dele, no organismo dele, e essas taxas envolvendo substâncias que não poderiam estar ali. Então ele foi retirado dessa partida, não jogou pela Argentina, né, mais, e essa imagem ficou marcada, inclusive, né, muita gente ficou chateado com a enfermeira na época, né, pobre da enfermeira, só estava fazendo o trabalho dela ali, né, mas o Maradona estava, vocês estão vendo, estava fininho ainda, né, estava jogando bem ainda, tá, e acabou sendo pego no exame antidoping nessa época. Eu trouxe essa foto aí para mostrar para vocês também os altos e baixos, né, e essa imagem que vocês estão vendo aí agora, gente, é uma imagem mais recente. Perceba que ele está usando máscara junto com o staff dele. Está usando máscara porque ele foi internado no início desse mês. Vocês devem saber, isso passou no noticiário aqui do Brasil, também na Argentina, muito se falou sobre isso, lá Nacional, Clarim, as emissoras de TV aberta também falaram bastante sobre esse caso. Ele foi internado justamente para fazer uma cirurgia na cabeça, né? Essa cirurgia é uma cirurgia muito complexa, mas de acordo com os médicos aconteceu essa cirurgia com muito sucesso. E depois dessa cirurgia aí, no início desse mês de novembro, ele foi de volta morar na casa dele, né? Que fica lá em Tigre. E Tigre é uma região ali que fica em Buenos Aires, na Argentina, tá, gente? E lá ele estava até a confirmação, infelizmente, da informação de hoje, foi da morte dele, né, por causa de uma parada cardiorrespiratória. Tá? Essa informação foi repassada, inclusive, por pessoas próximas, né? Outra coisa que chama a atenção aqui, ó, muita gente falava sobre esse duelo, né, Maradona, Pelé. Perceba que eles tinham uma aproximação. Essa história de duelo, de brasileiros não gostarem de argentinos e argentinos não gostarem de brasileiros, isso aqui só vai até a página 2, gente. Olha aqui a relação de amizade, até mesmo de admiração que o Maradona tinha. Ele não escondia, ele já chegou a falar publicamente dessa admiração que teve por Pelé, né? E aqui você vê uma das imagens, o Pelé tocando violão, o Maradona ao lado. Olha aí, eu mostrei essa imagem mais cedo, né, para o pessoal que estava por aqui junto com a gente, né, uma imagem muito emblemática essa, de dois dos grandes, há quem diga que são aí os dois maiores jogadores da história do futebol, o Pelé e o Maradona, né? Então, aqui outra imagem, né, entre os dois, você vê ali mais à esquerda o Vladimir Putin, presidente da Rússia, né? Aí junto o Diego Armando Maradona, e sentado ali, ainda convalescendo, né, de alguns problemas de saúde na época, o Pelé. Como vocês podem perceber, então estavam, sempre que possível, estavam juntos, né? Então, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, o Maradona e o Pelé, tá? Olha aqui, gente, durante a trajetória de Diego Armando Maradona, como eu disse, né, teve gangorras altos e baixos aí. Daqui a pouco eu trago para você também algumas manifestações do mundo em relação ao Maradona. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, falou também a respeito de Maradona, né? Eu trago daqui a pouquinho para você também, tá certo? Olha aqui, eu vou trazer para vocês agora um compilado de gols do Maradona, que jogava pelo Napoli, enfrentando algumas equipes agora, né, nessa nossa noite de quarta-feira. Vamos então a esse compilado de gols aí, tá? Muita gente não viu ele atuando pelo Napoli. Vamos trazer então esses gols aí para o pessoal que está acompanhando a gente em casa. Olha aí. Esse gol aí foi contra o Arezzo, né? Cobrança de pênalti contra o Casertana. Já esse aí foi contra o Pescara, né? 1984 isso, gente. Ó, lá na Nápoles. Pênalti contra o Sampdoria. Campeonato italiano, isso aí, 1984, né? Essas imagens. Aí foi contra o Como, né? Olha a arrancada, olha a passada rápida, olha a capacidade de finalização do Maradona.
Fantástico, né? Aqui, ó, foi o jogo contra a Lazio. 2 clubes italianos aí jogando. Olha o que é que ele faz nesse lance, né? Ele mata, olha aqui, ó, mata no peito, sabe que o goleiro tá vindo e baixinho com a perna curta, mesmo assim consegue o toque para fazer o gol. Aí contra a Udinese da Itália também. São gols pelo Napoli. Mais um contra a Udinese da Itália, 1985 esse aí. Olha aí contra a Fiorentina. Olha só o gol, né? Um lançamento perfeito, ele mata no peito, chuta antes da chegada do zagueiro adversário. Foi contra a Fiorentina da Itália. Lembrando que esses gols são da atuação dele na Itália ainda, do Maradona, né? 1985, vestia 10. Olha aí, né? Olha aí contra o Torino. Marcou praticamente contra todos os times italianos o Maradona. Contra o Como de novo, 1985. Olha aí contra a Lazio novamente. Olha aí o oportunismo do Maradona, né? Ajeita com a perna direita, chuta com a esquerda. Você veja que o físico do Maradona parece alguém que está um pouquinho inchado, né? Gordinho, mas a velocidade, a capacidade de arrematação ali, ó, é coisa extraordinária. Olha esse gol, gente, olha só, né? Contra a Lazio isso, 1985, olha o que ele fez aí, ó. Impressionante a atuação do Maradona, né? Jogando. Olha aí, ó. Contra a Lazio também. Não, você não viu errado, foi um gol olímpico, né? Olha aí, 1985 isso. Gol olímpico do Maradona contra a Lazio da Itália. Ele é muito, mas muito celebrado mesmo. Olha aí, Ascoli, 1985 também. Olha esse gol contra a Udinese, hein? 1985 também. Olha a Udinese novamente, contra a Udinese. Olha aí. E o Maradona não era bom só de perna esquerda, né? Ele era ótimo de cabeça, cobrando falta. Fica nítido isso. Olha só, né? Muita categoria. Aí foi contra a Roma da Itália em 1985. Né? Olha só, né? Olha só o gol. A gente está trazendo alguns lances do Maradona, tá? Para você, enquanto teve ele atuando pela Itália, olha só, né? Aí foi contra o Torino da Itália, 1985 também. Fantástico, né? Ó, Juventus, olha só, olha só, né? Golaço contra a Juventus da Itália em 2 toques aqui, ó. Fisicamente, gente, você olha para o Maradona, você diz, nossa, mas esse cara não estava cheinho demais não, esse foi contra a Inter de Milão que você está vendo agora. Esse cara não estava cheinho demais não, esse cara não era considerado gordo não, olha só. Gente, não, era o biotipo físico dele mesmo. Né? Muito, olha os gols que ele fazia, né? Ali, contra Como de novo, né? 86 agora. Verona, olha aí. O gol foi contra o Verona dessa vez. Marcou praticamente contra todos, né? Lá da Itália. Verona novamente. Você está acompanhando alguns lances do Diego Armando Maradona. Mais um pênalti batido contra a Inter. Olha o Milan da Itália. Né? Olha só, né? Spal. Essa história de cobrar falta rasteira, olha, isso já acontecia muito lá, né? Não era nenhuma novidade. Você que está chegando agora na nossa live, está acompanhando alguns lances do Diego Armando Maradona. Maradona que faleceu hoje, informação confirmada primeiro pelos jornais argentinos, depois por pessoas próximas a ele, né? E a gente está trazendo essa homenagem agora. Olha o que ele faz com a defesa do Brescia, né?
situação. 1986 isso. Sampdoria agora. Isso aí foi contra o Atalanta. São muitos lances, muitos gols. Olha o Empoli, né? Golaço, né? O drible foi tudo para a esquerda aí, né? Foi contra o Brescia aí. Fiorentina da Itália sofrendo muito também com o Maradona. Olha a Udinese aí de novo, né? 2 seguidos contra a Udinese. O que está chegando agora, a gente está acompanhando alguns lances do Maradona nessa nossa homenagem ao jogador argentino Diego Armando Maradona, que faleceu hoje por uma parada cardiorrespiratória, depois de ter passado por um procedimento cirúrgico no início do mês, desse mês de novembro. Olha o Cagliari. De novo, vítima, olha aí o Milan, né? O Milan que depois se tornou um grande clube, né? Na verdade, sempre foi um grande clube. O Milan passa por um momento ruim agora, né? Essa cobrança de falta foi contra o Bologna. Campeonato italiano aí, gente. O Bologna de novo. O Modena também entrando na lista do Maradona. Cobranças de falta impecáveis, né? Fiorentina novamente. São muitos gols. Isso tudo na Itália, viu? Tudo pela Itália. A gente está colocando o que ele fez pelo Barcelona, nem o que fez pela seleção argentina. Olha, tudo pela Itália, né? Muito bom. Olha aí a vítima do Verona, né? O Verona foi uma das principais vítimas também do Maradona. Muito bom. Fiorentina da Itália mais uma vez. Chama a atenção a quantidade de gols em cobrança de falta do Maradona. O Ascoli novamente. Olha só. Então, realmente são muitos os lances, né? Muitos mesmo. Realmente o Maradona aparece com um repertório bem vasto de gols aí. Então, gente, a gente está trazendo só para você alguns momentos, né, que despontaram aí como momentos importantíssimos na história do futebol, em que o Maradona estava à frente. Não sei se vocês viram aí, né, o chamado gol do século, foi assim que foi narrado, foi assim que foi visto, um dos gols do Maradona, né, como gol do século. Eu vou mostrar para vocês aí agora, tá, chamado gol do século, que também trouxe uma grande repercussão para ele. Olha aí, vamos lá, né? O narrador argentino vai à loucura narrando esse gol aí. É um gol que ele leva meio mundo, né? Olha lá, antes, meio campo.
São passadas bem largas, muito veloz o Maradona, né? Olha só, né? O Messi fez um gol muito parecido com esse. A diferença é que esse aí foi numa Copa do Mundo. O Maradona fez. Então, o chamado gol do século. Né? Foi eleito aí como gol do século. Um dos gols mais bonitos de todas as Copas. E o narrador argentino vai à loucura, né? Narrando esse gol aí. Pois é, gente, né? A gente segue por aqui com essa nossa homenagem, né, ao Diego Armando Maradona. Eu volto a dizer, faleceu com confirmação primeiro dos jornais. O Clarim deu a informação primeiro, né, falando sobre essa morte, né, do Maradona, logo estampado na capa lá do Clarim, já tinha essa informação, murió Diego Armando Maradona. Logo depois o La Nación também confirmou. Algumas emissoras de televisão na Argentina também fizeram a mesma coisa e começaram a divulgar já no início da tarde de hoje. Os principais portais do mundo fizeram a mesma coisa também, como The Guardian, por exemplo, né, que fez a mesma coisa, confirmou a morte. A partir daí, várias personalidades, jogadores de futebol começaram então a divulgar, tá, os seus pêsames em relação à família do Maradona e também a render homenagens ao craque argentino. Por exemplo, né, um dos nomes aí que fez homenagem foi o Pelé. Olha o que ele escreveu aí nas redes sociais. Vamos ver se a gente melhora aqui a nitidez aqui disso, né? Vamos lá, atenção. Olha aqui, ó. Tá, vamos, isso. Vou botar mais um zoom aqui, tá? Pronto. Então, olha o que é que escreveu o Pelé, né? Pelé escreveu aí: que notícia triste, eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora que Deus dê força para os familiares. Um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. Tá aí então a mensagem do Pelé em relação ao Diego Armando Maradona, né? Mensagem do Pelé, mas não foi só o Pelé que se manifestou depois da morte confirmada do Maradona. O CR7, né, o Cristiano Ronaldo, publicou essa foto aí nas redes sociais dele, né? O Cristiano Ronaldo tem essa foto com o Maradona, eles se encontraram em determinado momento, né? Ele é um grande admirador do Maradona também e publicou essa foto e também esse texto aqui. Olha o que o CR7 escreveu na página dele também no dia de hoje, né? Cristiano Ronaldo dizendo, abre aspas, hoje despeço-me de um amigo e o mundo despede-se de um gênio eterno, um dos melhores de todos os tempos, um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido, né? Foi a homenagem do Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo não trouxe, não foi só a homenagem do Cristiano Ronaldo. O Neymar também se manifestou. Foi uma breve manifestação em relação ao craque argentino. Você vê aí agora, né? Ele escreveu isso aí, o Neymar, olha aqui, tá? Sempre estarás em nossas memórias, você deixou o seu legado. Futebol te agradece. Descansa em paz, lenda, né? O Neymar, então, chama o Maradona de lenda nesse post que você acabou de ver aí. Muita gente fez muitas manifestações aí, no caso, manifestou muita gente em relação ao Maradona. O presidente da Argentina também, o atual presidente, o presidente anterior também, o Maurício Macri, também se manifestou a tristeza dele também, né? Os veículos argentinos colocaram isso nas capas. A ex-presidente e hoje vice-presidente Cristina Kirchner, na Argentina, também se manifestou, falando da sua tristeza pela perda do Maradona. E o atual presidente, o Alberto Fernandes, que é o atual presidente da Argentina, também trouxe uma manifestação, como vocês podem ver nessa imagem que eu trago aí agora. Olha, ele está abraçando aí o Maradona, né, nessa imagem aí, e eu trago para vocês aqui também a declaração do presidente Fernandes da Argentina. Olha aqui, tá? Eu vou aqui trazer aqui para você, ó, nos levaste a los más altos del mundo, né? Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida, né? Uma
uma tradução bem rápida aí que eu posso fazer para vocês é que ele diz o seguinte, né, é que nos levaste ao mais alto pico do mundo, né, que o Maradona fez os argentinos imensamente felizes, que foi o maior de todos, né, e diz graças por haber existido, né, agradece pela existência de Maradona, né, e termina dizendo te vamos a estranhar toda a vida, ou seja, vamos sentir sua falta a vida inteira, né, é o que então publica o Fernandes, que atualmente é o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, também rendendo suas homenagens ao Diego Armando Maradona nesse momento em que o mundo do futebol se despede dele, tá? Aqui no Brasil, o vice-presidente do nosso país, o Hamilton Mourão, também falou sobre essa perda aí do Diego Armando Maradona. Olha só, eu peguei aqui para vocês, né, as aspas do nosso vice-presidente da República, tá? Ele diz aqui, olha, abre aspas, o Maradona foi um grande craque. Lamentável ter morrido cedo, aos 60 anos de idade. Nessa época em que nós vivemos, é uma idade muito jovem ainda. A Copa de 86, acho que ali foi o ápice dele. Depois, infelizmente, ele andou enveredando por uns caminhos que não foram tão bons assim, que prejudicaram a segunda parte da sua carreira. Mas a Copa de 86 ele levou nas costas. A Argentina foi campeã com ele jogando o que podia e o que não podia, né? Eu lamento, gosto muito do pessoal da Argentina, tenho muitos amigos no país. Sei que pela forma como os argentinos reagem, eles são passionais. Vai ser uma comoção esses próximos dias. Nossa solidariedade a todos os argentinos e aos amantes do futebol. Está aí a declaração então do vice-presidente brasileiro, o vice-presidente Hamilton Mourão, que foi a autoridade brasileira que se manifestou, mas que logo em seguida também teve a manifestação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também prestando as homenagens ao Maradona, e também o presidente da Câmara também falou, o Rodrigo Maia também teve uma manifestação nas redes sociais dele também, lembrando aí, prestando as homenagens ao Maradona nesse dia de hoje, tá? Olha, para não ficar apenas nas autoridades políticas, quem também teve um encontro com Maradona foi o corredor Usain Bolt, né? O velocista Usain Bolt, tá? Aquele que quebrou recordes por cima de recordes, né? Então, olha essa imagem bacana aí, a declaração do Usain Bolt que eu trago para vocês nesse momento, né? A foto que eles tiraram juntos aí. E a declaração do Bolt, que eu trago para vocês ali do lado, olha, descansa em paz, lenda, #Maradona, né? Uma imagem muito bacana que os dois acabaram fazendo. Tem outra foto deles dois, né? Mas essa imagem ficou muito bacana, eu trouxe essa imagem para vocês e também aquilo que o Usain Bolt falou hoje, logo após saber da morte do Maradona, nesse momento fatídico para a família, para os argentinos, e como disse o presidente Hamilton Mourão, é realmente um momento difícil para os argentinos, não apenas porque perderam o Maradona, que é um símbolo muito forte da garra, né, que os argentinos têm em busca dos seus objetivos, né, porque os argentinos passam por um momento muito sério, né, a pobreza, a miséria aumenta cada dia mais na Argentina, problemas econômicos, né? Trocaram de presidente, os problemas continuam, a pandemia avançou fortemente na Argentina também para castigar ainda mais aquele povo. E assim, gente, quem foi à Argentina sabe que é um país muito bonito, né? Muito bonito mesmo, né? Cheio de lugares fantásticos para visitar, né? Como o Jardim Japonês, por exemplo, a Casa Rosada é outro lugar, as bibliotecas argentinas são uma coisa muito, muito bonita também, né? Muito aconchegante, inclusive, são várias espalhadas pelo país. Né? Então, os argentinos vêm sofrendo bastante e a notícia de hoje ajuda a aumentar ainda mais nessa sensação de perda e de dificuldade, né? Enfim, diante da vida. Olha, pessoal, a Marta, jogadora da seleção brasileira, também se manifestou no dia de hoje. Olha aqui, eu trouxe o post dela para vocês também. Tá lá, ó, Marta, né, a nossa jogadora, a número 1 do Brasil, do mundo, durante anos seguidos, né, aquela que tem mais títulos, né, inclusive quando você faz relação entre os homens, né, ela diz o seguinte: arrasada, né, triste, chocada, perdemos um dos deuses da bola, uma lenda histórica e de âmbito mundial,
que inspirou a todos nós, profissionais da bola, com sua magia e amor único na forma ou na maneira como ele tratava a bola. Gratidão por ter a honra de ter conhecido você, meu rei hermano, e alguns emojis que a Marta coloca também. A Marta é a maior jogadora de futebol que o nosso país tem, a maior do mundo pelos títulos que tem, pelas conquistas que tem, foi escolhida por mais de 5 vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. Ela também se manifestou aí em relação ao Diego Armando Maradona. Quem também colocou post para fazer uma homenagem, olha aí quem foi, né? Foi o Luigi De Magistri, prefeito de Nápoles. O Nápoles, como vocês viram, os gols agora há pouco, aqueles gols que estavam passando, eram gols que o Maradona estava fazendo à frente do Nápoles, tá? Ele jogou pelo Nápoles durante muito tempo, fez gols em todo mundo, é considerado um rei lá em Nápoles, lembrado até hoje. Né? Não há um jogador tão cultuado, né? Tão lembrado, tão amado como Maradona lá em Nápoles, na Itália. E olha aí a declaração do prefeito de Nápoles, né? Ele diz o seguinte: é morto Diego Armando Maradona, il più immenso calciatore di tutti i tempi. Ele diz aqui: Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscatto Napoli com la sua genialità. Né? Então, uma tradução bem livre aí, ele diz que morreu, né, Diego Armando Maradona, né, o maior futebolista de todos os tempos, né, esse é o prefeito de Nápoles que está dizendo, né, e diz que Diego, ele fez bastante, fez sonhar, né, o nosso povo. Ele coloca aqui, ó, fatto sognare, quer dizer, ou seja, fez sonhar il nostro popolo, ou seja, fez sonhar o nosso povo, né, e aí ele diz arriscato, ou seja, ele registrou, né, ele marcou Nápoles, né, e aí continua com a informação, ele marcou Nápoles com a sua genialidade, ou seja, a sua genialidade, né. Muito bem, então está aí o prefeito de Nápoles, Luigi De Magistri, falando também, prestando homenagem ao Maradona. Além do Luigi, teve também o Giuseppe Conte, né, eu coloco ali já para registrar para vocês, é o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e ele escreveu isso aí, ó, que vocês estão vendo, né? Il mondo intero piange la scomparsa de Maradona, né? Que com il suo talento ineguagliabile ha scritto a pagina indimenticabile della storia del calcio. Addio eterno campione. Né? Em italiano aí mais ou menos quer dizer que o mundo inteiro, né, nesse momento, lamenta la scomparsa de Maradona, ou seja, lamenta a partida, né, a despedida de Maradona, né, que com que o seu talento, né, ele fala com o seu talento inigualável, né, marcou, né, a página da história argentina, tá certo? Da história do futebol, né? E diz aí addio eterno campione, né? Adeus eterno campeão. Os italianos realmente têm uma lembrança muito forte do Diego Armando Maradona. Tá? Então está aí o Giuseppe Conte, primeiro-ministro da Itália, o prefeito também lá de Nápoles se manifestando. Aqui no Brasil, quem também fez uma publicação homenageando o Maradona foi o Maurício de Souza, né? O nosso desenhista, cartunista no caso, o criador da Turma da Mônica. Ele já encontrou com o Maradona em um determinado momento e fez questão de lembrar num post também. A gente traz para você aí agora, olha só, o post eu trouxe aqui para vocês, registrei, trouxe aqui aí o post do Maurício de Souza, né? Ele diz aqui, olha, é bem claro na maneira como ele coloca aqui, o Maradona que eu conheci, jovem, afável, na super blindada concentração da seleção argentina, véspera da Copa do Mundo, bem distante, que ele coloca aqui de Buenos Aires, me recebeu amável, disposto a falar de infância, dos amiguinhos da época, né? Então, claro, só podia ser mesmo esse papo aí com o Maurício de Souza, né? Então, o nosso gênio aqui, criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza, também deixou sua colocação. A música aqui no Brasil também reagiu ao ficar sabendo da morte de Diego Armando Maradona, e um dos nossos maiores vocalistas, que ficou à frente durante muito tempo, ainda está da banda Skank, o Samuel Rosa, que vocês estão vendo aí agora, né? Eu peguei ali a declaração dele para trazer para vocês aqui também nessa nossa cobertura, né? O Samuel Rosa disse isso aí, ó, o maior que vi jogar.
E o Samuel Rosa, todo mundo sabe, né? E a banda Skank também, como um todo, eles gostam muito de futebol. Tem alguns hinos do futebol na voz deles, né? Quem não lembra lá de bola na área, não altera o placar, né? Bola na área sem ninguém para cabecear, bola na rede para fazer o gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol, né? Então essa música tocou bastante, porque os caras gostam muito de futebol também. Essa singela homenagem do Samuel Rosa nas suas redes sociais, dizendo que o Maradona foi o maior que ele viu jogar, né? Nessa nossa cobertura aqui, olha só quem se manifestou também em relação ao Maradona, a Xuxa. Ela, em determinado momento da carreira dela, a eterna rainha dos baixinhos, a Xuxa também publicou uma foto nas redes sociais dela, aqui a foto, né? Eu peguei lá a imagem dela, tá, oficial aqui, ó. Ela publicou essa foto, o encontro que a Xuxa teve com o Maradona, tá? E lá no canto ali você vê que ela fez a homenagem dela escrevendo em espanhol, né, que Dios acalme el corazón de la familia, né, colocou um coraçãozinho ali, né, e com a palavra Argentina, tá? Então que Deus acalme o coração da família, foi o que escreveu a Xuxa, que lembrou desse encontro aí com o Maradona, tá? E, claro, esse encontro fez com que tivesse uma aproximação muito maior entre a Rainha dos Baixinhos e o Eterno 10 da seleção argentina, né? Muito bem, gente. Olha, eu vou voltar para cá agora. Tem algumas coisas para a gente mostrar para você ainda hoje, né? Eu vou agora mostrar um lance aqui para você que foi eternizado. Olha aí que lance foi, né? A mão de Deus, como os argentinos chamam, la mano de Dios, né? Foi um lance imortalizado, porque nesse jogo aí o Maradona ele consegue fazer o gol com a mão, né? Ele utiliza de uma estratégia para fazer o gol com a mão, o gol irregular, claro, hoje com as lentes das câmeras, o VAR e tudo mais, claro que não deixaria passar esse gol, né, aí em branco, né, a impossibilidade desse gol aí, tá? Então o que acontece? Eu vou trazer para você aqui, tá, o momento em que a jogada é construída e como o gol é feito, né, esse gol que entrou para a história porque ele faz o gol com a mão, né, dá a vitória à Argentina e o gol fica conhecido como La mano de Dios, ou seja, a mão de Deus. Vamos lá. A reclamação ali, olha, né? E ele sai na boa, como se nada tivesse ocorrido. Olha a construção da jogada de novo, olha. É um toque tão sutil na bola que realmente fica muito difícil você discutir naquele tempo se foi com a mão ou com a cabeça, né? Olha lá, a imagem não está muito boa, né? Mas foi um daqueles momentos que marcou a história do futebol. Você não pode falar sobre a história do futebol sem mencionar essa jogada do argentino Maradona, chamada A Mão de Deus. E a partir daí, gente, ele ficou conhecido como Diego, Dieguito, Maradona, Dios, né? Escreviam bastante, né, nas costas dele, tá? Também isso na camisa ali, para lembrar este gol, né? Como se Deus estivesse fazendo ali naquele momento uma referência, né, dando algum tipo de habilidade sobrenatural, né, para o Maradona a ponto de ludibriar, né, porque não tem outra palavra, né, o futebol daquele momento, volto a dizer, não tinha a tecnologia de hoje aplicada, né, mas é isso, olha, então evidentemente parte uma figura importantíssima do futebol mundial, parte uma figura controversa na sua história, porque a gente vai lembrar de que a carreira do Maradona fora de campo acabou decidindo bastante sobre a carreira dele dentro de campo,
né? O Maradona foi, com certeza, sem sombra de dúvidas, aqui na minha opinião, um dos maiores jogadores realmente de todos os tempos. E aí pode-se colocar o Cruyff, Pelé, Messi, Falcão, enfim, você pode elencar os maiores jogadores e eu imagino que não teria como faltar o Maradona. É claro, tem as características do futebol daquele tempo ali, né, nos anos 80 e tal, e 90 também, era um pouco diferente ainda, né? Não tinha essa questão tática muito forte hoje, a maneira de jogar, a visão filosófica aplicada também, e esse poder tático e técnico, mas levando em consideração a nivelação de todo mundo naquele tempo, a gente pode citar o Maradona realmente como um dos maiores da história, tá? Bem, gente, nós vamos ficando por aqui nessa nossa homenagem ao Diego Armando Maradona, que partiu hoje aos 60 anos de idade, tá? Partiu por causa de um problema cardiorrespiratório, uma parada cardiorrespiratória. Ele já tinha problemas no coração, como eu disse para vocês, sofreu uma cirurgia no início desse mês na cabeça e infelizmente por causa de um problema cardíaco, um problema de coração, acabou deixando os argentinos e todo o planeta bola, que neste momento se rende com várias homenagens ao Maradona, tá? Então a gente fica por aqui nessa nossa cobertura sobre a morte do argentino Diego Armando Maradona, o eterno 10 da Argentina, um dos maiores jogadores de todos os tempos.